quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. Muito bem, o nosso assunto de hoje com o médico veterinário Marcos Rezende é a gripe aviária H5N8, que atinge principalmente as aves. E olha, há informações ainda não confirmadas de que a Tailândia teria registrado casos da doença. E a Tailândia é um importante produtor e exportador de filé de peito para a Europa. Então, vamos entender com o Marcos os impactos disso e o que é a doença. Muito bom dia, Marcos. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Lília. Agora com a notícia bastante, digamos assim, complicada e, digamos, difícil para a Tailândia, mas que para a gente aqui, produtor brasileiro, pode ser uma grande oportunidade que está se descortinando para a gente, viu? Pois é, vamos acompanhando aí, né? Por enquanto não tem nada confirmado sobre a doença, mas há uma probabilidade grande de que, de fato, a Tailândia tenha registrado casos de H5N8, Marcos. Sim, Lília, há um burburinho entre técnicos, ainda interno no país e na Ásia em geral, de que estão sendo observados em alguns lotes, alguns rebanhos de aves, sinais clínicos muito característicos da H5N8. Não se sabe ainda se a OIE, Organização Internacional de Saúde Animal, né, se ela já foi comunicada formalmente ou não, mas isso deve acontecer nas próximas semanas. E acontecendo, se acontecer, Lilian, muito provavelmente os principais importadores vão suspender por um período e aí vão ter que importar de alguém. E esse alguém, ninguém melhor que o Brasil para exportar frango para o mundo inteiro, né? Pois é, justamente isso que eu ia perguntar, né? Como que isso pode afetar a avicultura da Tailândia? E mesmo que não for confirmado, isso também pode mexer com o mercado, né, Marcos? Sendo confirmado ou não sendo, isso pode mexer e o Brasil poderia, então, ser beneficiado nesse sentido, né? Certamente, Lília, porque o boato ele viaja mais rapidamente que as próprias aves migratórias que levam H5N8, né? Então, como a Tailândia é um dos principais fornecedores de aves para o mercado europeu, muito provavelmente, se isso se confirmar ou se o boato se espalhar de fato, muito provavelmente a Europa vai suspender por alguns dias a importação de frango da Tailândia. E aí o mercado europeu vai ter que buscar isso em outros lugares, né? Então isso abre portas para a agricultura brasileira, que além da mais moderna do mundo, tem também o melhor controle sanitário. E também, Lília, a gente é beneficiado por Deus, assim podemos dizer, porque o Brasil não está na rota da migração das aves aquáticas, principais portadoras da H5N8. Isso que eu ia te perguntar, né? Quais são as aves que acabam sendo portadoras da doença e o que é de fato, né, H5N8? O que causa no animal? Vamos lá. H5N8, o H e o N, eles indicam a rapidez, a velocidade de contaminação dessa doença e também a gravidade da doença. E os números também diz em relação a isso. Ou seja, é uma doença respiratória, Lilian, que afeta as aves não aquáticas, principalmente. Por que as não aquáticas? As aves aquáticas, elas são portadoras naturais, então elas têm a doença, mas elas não manifestam sinais clínicos. Porém, quando as aves não aquáticas, no caso os frangos, perus, galinhas da Angola, entram em contato com essas aves portadoras, elas adquirem a doença e fazem sinal clínico, que é um sinal clínico de doença respiratória. E, Lília, é uma característica muito grave da H5N8. Ela é de transmissão muito rápida e ela acaba dizimando alguns rebanhos, tá? Alguns lotes de animais. Então, o país e o local onde essa doença se instala, por medida sanitária, todos os lotes são abatidos e incinerados para evitar a proliferação da doença. Muito importante. E você falou de transmissão. A transmissão ocorre somente entre os animais. Há risco algum para seres humanos? Não, Lilian, não. O risco para o ser humano ele é raro e quando acontece é muito ocasional por contato direto com as aves. A transmissão dessa doença ela é por contato direto, ou seja, de uma ave para outra. Em alguns países é comum as pessoas trazerem para dentro de casa as aves para que elas sirvam de aquecedor. E aí existe sim esse contato e o risco de transmissão, embora pequeno, ele acaba existindo. No Brasil, que nós temos uma avicultura industrial e bastante tecnificada, ninguém leva galinha para dentro de casa, né, Lília? Nem pato. Então, os países não asiáticos que não têm essa cultura, e é cultural, isso não é ruim nem bom, isso é questão de cultura, né? Sim. Nós estamos praticamente, digamos assim, livres desse risco, e mesmo aqueles que fazem isso, o risco é bastante pequeno. Tá
certo. Bom, a gente vai seguir acompanhando então, né? Para quem está chegando agora e acompanhando a gente, viu na tarde ali, né? Gripe aviária H5N8 na Tailândia. A gente está vendo a possibilidade de que essa notícia seja confirmada ou não, mas o médico veterinário Marcos Rezende já vem trazendo aqui para a gente, sempre se antecipando aí as informações, mostrando o que é a doença e quais as repercussões que isso pode ter aqui para o Brasil. Marcos, obrigada mais uma vez aqui. Semana que vem te esperamos de volta. Até lá. Eu que agradeço, Lília. Até lá. Obrigada, um ótimo dia para você.